Dando continuidade ao curso de Fisiologia do Sistema Cardiovascular da IFMSA Brasil UFPA, teremos a aula de células musculares cardíacas e o sistema de condução intrínseco do coração. A palestrante é a doutora Priscila Labolito, que é graduada em Medicina pela Universidade Gama Filho e realizou residência clínica médica pelo Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, e também residência médica em Cardiologia pelo Hospital da Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro. Tem experiência em medicina com ênfase em cardiologia, ergometria e reabilitação cardíaca. Boa aula! Olá, gente. Boa noite. Eu fui incumbida da missão de apresentar uma aula sobre células musculares cardíacas e o sistema de condução intrínseco do coração, tá? Vamos lá. O que é a célula cardíaca, né? O miocárdio, que é o músculo do coração, né, é um tecido muscular e ele é formado pelo conjunto dos miócitos, que é a célula cardíaca. Esses miócitos, eles possuem um aspecto alongado e eles se juntam de forma bem irregular. A gente vai ver numa figura um pouquinho mais para frente. Eles se diferenciam do músculo esquelético porque suas células são uni- ou binucleadas e eles apresentam maior quantidade de sarcoplasma, mitocôndrias e glicogênio, porque essa célula demanda um consumo de energia muito alto para realizar a sua função de contração. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver a diferença das células dos tecidos musculares. A gente tem aqui o tecido muscular estriado cardíaco. Vocês veem que as células são formadas de uma forma mais irregular. A gente tem o tecido muscular estriado esquelético, que é o tecido muscular do braço, da perna, da musculatura em geral, que ele é um pouquinho mais organizado. E nós temos o tecido muscular liso, ou não estriado, que são aqueles tecidos musculares que ficam presentes nos órgãos ocos, como estômago, intestino. Então, a gente vê bem a diferença da organização e da estrutura desse tecido muscular de cada tipo. Então, quando a gente vai falar de miócito, de célula cardíaca, a gente tem que falar do sarcômero. E o que é o sarcômero? O sarcômero é a unidade contrátil do coração. Ele está presente na fibra muscular cardíaca, na célula cardíaca. Ela é separada pelas linhas, são separadas pelas linhas Z, né? E a interação das pontes cruzadas, que são essas pontes aqui, com os filamentos de actina, que levam à contração muscular, que levam ao encurtamento desse sarcômero, tá? Que é essa unidade contrátil do coração. A contração do miócito e o seu relaxamento são dependentes do fluxo de cálcio no meio celular. Então, por mais que a gente tenha um estímulo para contrair, se eu não tiver o cálcio adequado presente dentro dessa célula, essa contração não vai ocorrer. Então, a gente depende desse íon para ocorrer a contração muscular. Então, como é que funciona na parte da eletrofisiologia dessa célula cardíaca, tá? A atividade elétrica do coração, ela é consequência de um potencial elétrico que é liberado pelas células miocárdicas. Como assim, Priscila? Então, vamos entender. Existem células no nosso coração que são células especializadas em iniciar esse estímulo elétrico, que são os marcapassos fisiológicos que a gente tem no nosso coração. Porém, além desses marcapassos, todas as células cardíacas, todos os miócitos, são células capazes de propagar esse estímulo elétrico, tá? As células que não são do marcapasso, elas propagam o estímulo elétrico decorrente de um estímulo que foi feito lá nessa célula marcapasso. A célula marcapasso, ela é automática, ela vai se estimulando e não depende de nada para isso acontecer. Calma que a gente vai ver isso mais um pouquinho à frente, não se desesperem ainda, tá? Essa eletrofisiologia da célula cardíaca, ela é resultante das diferenças na composição iônica entre os meios extra e intracelular. Então, vamos lá. A quantidade de potássio, de sódio que a gente tem dentro e fora da célula, né, elas são diferentes. E isso faz com que o interior
e o exterior da célula cardíaca tem uma diferença de potencial, né? Sendo o interior mais negativo e o exterior mais positivo. E como essas células elas têm uma natureza semipermeável dessa membrana celular, ela permite que esses íons fluam para dentro e para fora, e isso que faz essa célula se despolarizar. A gente vai ver mais para frente, fiquem calmos. Então vamos entender aqui a partir dessa figura, né? A gente tem as concentrações de sódio e potássio fora da célula. A gente vê que fora da célula a concentração de sódio é muito maior e dentro da célula a concentração de potássio é maior. Isso gera uma diferença de polarização entre o interior e o exterior da célula, sendo o interior mais negativo e o exterior mais positivo, tá? É importante vocês terem isso fixado. Então, o que acontece? Existe uma diferença de potencial elétrico através da membrana dessa célula. E ela é denominada o potencial de repouso transmembrana. E o valor dela é de menos 90 milivolts, tá? Isso comprova que o interior da célula é menos positivo que o exterior. Não é que o interior seja negativo, isso é uma forma didática da gente explicar para vocês. Na verdade, o que ocorre é que ele é menos positivo que o exterior. Por isso que, de uma forma didática, a gente considera o interior como negativo, o exterior como positivo. A membrana celular permite que várias substâncias, como os íons, água, proteínas, sejam transportadas através dela. E isso que faz o funcionamento dessa célula. Ela permite também a responsividade às modificações do meio interno e também quando a gente tem estímulo hormonal, estímulos de drogas em receptores que a gente tem na parte exterior dessa célula, a gente consegue modificar também esse potencial transmembrana, tá? Então, mesmo que esses fatores não penetrem fisicamente na célula, o fato deles chegarem até a membrana da célula faz com que os íons se modifiquem, podendo fazer esse coração bater mais lento, o estímulo elétrico ser lentificado. Então, isso ocorre também na célula cardíaca. Além de ter o estímulo normal dele, outras substâncias também podem interferir nisso. Então, o que é esse potencial de ação transmembrana? É o registro elétrico da despolarização da membrana celular, tá? A gente tem com que o estímulo físico, na verdade, é gerado um estímulo numa célula marca-passo do coração, que a gente vai ver mais à frente. Esse estímulo percorre as vias de condução, que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente. E a partir dessas vias de condução, que são rápidas, esse estímulo elétrico consegue ir passando de miócito por miócito, né, de célula a célula, para poder contrair toda a musculatura cardíaca. Então, esse estímulo, que vem geralmente da célula marca-passo, faz as membranas se tornarem permeáveis aos íons, principalmente o sódio e o potássio, que a gente vai ver que eles são os principais responsáveis por essa despolarização da célula para transmitir o estímulo elétrico por todo o coração. A gente lembra, né, que a célula normalmente ela tem um potencial transmembrana de menos 90 milivolts. Eu falei aqui no slide anterior que o valor de potencial de repouso é de menos 90 milivolts. Quando esse potencial, através de algum estímulo que veio de uma célula marca-passo, atinge mais ou menos menos 70 milivolts, essa célula perde gradativamente a sua condição de polarizada e torna-se despolarizada, quando ela alcança aproximadamente 20 milivolts. Calma que a gente vai ver a ilustração lá na frente e vocês vão entender melhor tudo que eu estou falando, mas já vão gravando essas informações, tá? Esse potencial de ação transmembrana, né, ele ocorre da seguinte forma. A gente tem a estimulação, que é quando o estímulo elétrico que foi gerado nessa célula marca-passo, que é automática, chega no miócito, um miócito normal do coração. A gente tem a fase zero, que é a fase de estimulação. Quando essa célula ela é estimulada, o sódio entra na célula de uma forma muito rápida. Existe um canal, que a gente chama de canais IF, que o nome deles são canais Fanny,
né, a gente brinca que são os canais engraçados, que eles permitem um fluxo muito rápido de sódio, né, para a célula. E isso faz o quê? Faz com que essa célula se despolarize, tá? Então, a gente tem, após a fase 0, a fase 1, 2 e 3, porque essa célula já se despolarizou pela entrada abrupta de sódio. Depois a gente vai para a fase de repolarização, que é mais lenta, que é quando aquela célula vai voltando ao negativo, ao potencial negativo. Isso ocorre através de quê? Principalmente por uma saída contínua de potássio. Então, vocês entenderam até agora que chega o estímulo, essa célula permite a entrada de sódio, e depois, para ela começar a voltar ao seu normal, começa a haver uma saída contínua de potássio. Então, essa fase, ela se divide em 3. A gente tem, numa fase 1, a saída de potássio e a entrada de cloro, e o sódio para de entrar, tá? Na fase 2, a gente continua tendo saída de potássio, mas a gente começa a ter também entrada de cálcio, tá? E na fase 3, apenas de potássio, tá? E na fase 4, essa célula já chegou na sua fase de repouso ou fase diastólica. E aí você tem a saída do sódio e a entrada de potássio através de bomba de sódio e potássio. Ou seja, a gente volta ao estado de repouso, que é mais sódio fora e mais potássio dentro, certo? E isso é mantido através de gasto de energia dessa célula pela bomba de sódio e potássio. Então, vamos entender aqui na ilustração agora, tá? A gente tem aqui a célula cardíaca, tá? A gente vê, aqui é a membrana da célula cardíaca. Aqui essa célula está em repouso, ela está sendo mantida com mais sódio, né, fora e mais potássio dentro, pela bomba de sódio e potássio, tá? Aí a gente tem aqui a fase 0, que é quando chega o estímulo que veio lá do marcapasso na célula do coração. E aí se abrem os canais de sódio e há uma entrada súbita de sódio na célula. Isso faz, né, com que aquele potencial de menos 90 suba até mais 20 aproximadamente. Depois a gente entra na fase de repolarização, que é quando essa célula volta lentamente ao seu estado de repouso. Então, aqui na fase 1, a gente tem a entrada de cloro, além da saída de potássio. Depois, na fase 2, a gente tem a entrada de cálcio com saída de potássio. Depois, na fase 3, a gente tem apenas a saída do potássio, né? E na fase 4, a gente já volta aqui à bomba de sódio e potássio com gasto de energia, fazendo com que fique mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. Deu para entender agora com essa visualização aqui de todo o limiar, né, de todo o potencial de ação transmembrana. Aí, gente, depois que essa célula ela se despolariza, a gente tem o período refratário. E por que isso é importante? Porque ele é um intervalo em que a célula não responde a estímulos, ou seja, ela está se recuperando, né? E mesmo que outro estímulo elétrico venha lá do marcapasso do coração, essa célula não vai se despolarizar. Então, a gente tem o período refratário absoluto, que é desde o início da despolarização até antes da porção final da fase 3, da repolarização, quando a gente está mais ou menos ao redor de 60, aqui é menos 60 milivolts, durante a qual a célula não aceita nenhum estímulo, tá? E a gente tem o período refratário relativo, que é após o período refratário absoluto até o final da fase 3, durante a qual a célula responde de forma inadequada a estímulos intensos. E é esse período aqui, né, que é o período refratário relativo, que quando a gente tem o aumento do intervalo QT, que a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente, quando cai um estímulo elétrico nesse período, pode haver desencadeamento de arritmias fatais,
como torsades de Points, né, torsade de Points, taquicardias ventriculares. Então, é um período onde a gente tem que ter cuidado, né, que se o estímulo elétrico cair nessa fase, pode desencadear arritmias fatais, tá? A gente já vai ver aqui, eu até botei aqui correlacionando a eletro. As fases 0 e 1 seriam a despolarização, né, o QRS. A fase 2, o segmento ST. A fase 3, a onda T. E a parte inicial da fase 4 seria a onda U. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente, com a correlação do eletro. E a gente tem, agora, a gente vai começar a falar das células de marcapasso, aquelas células que são automáticas. Tudo que eu falei até agora é um potencial de ação, de resposta rápida, que é do miócito normal, da célula muscular normal do coração. Agora a gente vai começar a falar de um potencial de ação de resposta lenta, que ele é feito no nó sinusal, tá? E também, em alguns, ele é diferente, né, dos outros miócitos. Então, nó sinusal e nó AV tem esse potencial de ação de resposta lenta. Os canais rápidos de sódio, eles não estão presentes nesse caso. E não se observa uma fase rápida ou fase 0 de despolarização. Ela é uma despolarização mais lenta. A gente vai ver a figura comparando um com o outro no próximo slide. A despolarização parece ser devida apenas ao influxo de cálcio. Então, no caso das células marcapasso, o íon que mais determina esse potencial de ação é o cálcio, através dos canais de cálcio especializados. Mas a repolarização também parece ser devida à saída de potássio após parada de entrada do cálcio. Então, nessas células marcapasso, a gente não tem a participação do sódio, certo? Essas células de resposta lenta, essas células marcapasso, elas não retornam a um potencial de repouso constante. A gente viu que o outro miócito, outra célula normal do coração, não marcapasso, ela tem esse potencial de repouso de menos 90 fixo. Né? No caso desse potencial de ação de resposta lenta, das células de marcapasso, esse potencial de repouso ele não é constante. Então, quando está repolarizando, a célula vai lá e despolariza de novo. Ela é literalmente automática. Mas alguns estudos mostram que a despolarização desses tecidos ocorre aproximadamente entre menos 45 a menos 40 milivolts. Há um automatismo e, por isso, essas células não necessitam de um estímulo físico, como as outras células cardíacas normais. Elas se despolarizam de uma forma constante. O nó sinoatrial, ou nó sinusal, que é o marcapasso fisiológico do coração, ele tem uma frequência entre 60 a 100 batimentos por minuto. E o que vai determinar essa frequência são outros fatores externos, como hormônios, medicamentos, né, neurotransmissores, como adrenalina, noradrenalina. Então, isso tudo que vai determinar a frequência do nó sinusal. Então, aqui a gente vai comparar o potencial de resposta lenta com o potencial de resposta rápido, que é aquele que eu falei anteriormente para vocês. Isso aqui é um miócito normal, uma célula normal do coração não marcapasso. Então, ela depende de um estímulo, né? A partir desse estímulo que chega a uma entrada maciça de sódio com despolarização, há uma repolarização lenta com participação de cloro, cálcio, potássio, né? E essa célula retorna ao seu estado de repouso em menos 90. No caso do potencial de resposta lenta, que é o potencial das células de marcapasso, né? Ela depende basicamente na sua despolarização, que é mais lenta, do efluxo de cálcio, né? Do influxo de cálcio, e para a repolarização depende do potássio. E a gente vê que é uma constante e gradual, diferente da célula normal do coração, que tem uma despolarização mais rápida. Agora, já que vocês já entenderam o funcionamento das célulazinhas do coração, tanto os miócitos normais, quanto as células de marcapasso, que são as células de potencial de resposta lenta, agora a gente vai estudar o sistema de condução do coração e no final a gente vai correlacionar todas as informações para vocês fixarem bem, tá? Então, vamos lá. Todas as células cardíacas são aptas a conduzir o estímulo elétrico.
conforme eu falei. Nós temos células especializadas esses estímulos, que é o nó sinoatrial ou sinusal, em uma frequência mais alta, por isso que ele domina. O estímulo começa nele porque a frequência de automatismo dela é maior do que os outros locais. Mas o tecido RIS/15, que a gente vai ver na estrutura do coração mais para frente, ele também é uma célula marca-passo, e só que em uma frequência muito mais baixa. Ele tem um automatismo numa frequência de 30 a 40 batimentos por minuto. Por isso que o nó sinusal, ele domina em relação a esse outro marca-passo. O sistema de condução do coração possui vias que conduzem de forma rápida, né? A condução via músculo cardíaco é mais lenta e leva a atrasos de condução. Por isso que quando a gente tem bloqueio de alguma via de condução rápida do coração, a gente tem um alargamento da despolarização. Porque esse estímulo, ao invés de ir de uma forma rápida, ele é atrasado, porque ele vai de célula muscular em célula muscular. E isso é um estudo de eletro mais para frente que vocês vão aprender. Normalmente, o estímulo elétrico do coração nasce no marcapasso natural, que é o nó sinoatrial, que se localiza no átrio direito. Esse estímulo se propaga para o átrio esquerdo e, ao mesmo tempo, ele desce para o nó atrioventricular. Nesse local, o estímulo sofre um atraso de condução para que todo o sangue que está nos átrios passe para os ventrículos. Calma que a gente vai ver isso na prática aqui na figura, tá? Do nó atrioventricular, em sua parte distal, a gente tem o feixe de His, que se divide em ramo esquerdo e ramo direito. Após essa divisão, surgem as fibras de Purkinje, que formam uma rede na região subendocárdica, distribuindo o impulso elétrico e fazendo com que o miocárdio se contraia por inteiro, praticamente de forma simultânea. Ele é bem rápido, ele é uma fibra de condução rápida e bem distribuída. Agora vamos aqui à figura que eu acho que vai esclarecer tudo que eu falei. Então vamos lá, a gente tem aqui o nó sinoatrial ou nó sinusal, que é o marcapasso natural do coração. O estímulo elétrico é gerado aqui, de uma forma de potencial elétrico lento, que é aquela que eu mostrei para vocês, que depende de cálcio e de potássio. Após a geração desse estímulo elétrico aqui, esse estímulo vai para o átrio esquerdo e desce para o nó atrioventricular, aqui. Simultaneamente, ele vai para o átrio esquerdo e desce para o nó atrioventricular, que fica bem aqui na basezinha do átrio direito, na interseção com o septo interventricular. Depois, né, ele chega no nó atrioventricular, ele sofre um atraso de condução, esse estímulo elétrico, para dar tempo do átrio colocar todo o seu sangue para o ventrículo, né? Porque senão, se ele despolarizasse de uma vez, não ia dar tempo desse ventrículo se encher com o sangue que está vindo do átrio. Depois, a gente vai para o feixe de His. Quando há esse atraso, ele chega aqui bem no iniciozinho do septo interventricular, no feixe de His, e a partir daqui ele se divide em ramos direito e ramo esquerdo. E a partir deles, a gente tem toda essa rede, né, de pequenos nervos, digamos assim, que penetram em toda a região subendocárdica, que são as fibras de Purkinje. E isso faz com que esse estímulo seja levado a todo o coração de uma forma rápida e ele se contraia como um todo. Então, agora a gente vai juntar todas as informações que eu falei aqui para vocês, né? Então, a gente tem aqui aquele potencial de ação lento que é gerado lá no nó sinoatrial e, consequentemente, a gente tem a despolarização dos dois átrios. E isso a gente tem o quê? A onda P, tá? No nó AV, a gente tem outro potencial de ação lento com atraso de condução, e isso gera esse intervalo, PR, tá? Depois esse estímulo, ele chega no feixe de His, e a despolarização dos ventrículos, ela é muito rápida, né? A gente vê aqui que já é aquele potencial de célula mais rápida, com influxo de sódio, né, cloro, cálcio, potássio,
e isso faz o QRS, por isso que ele é tão estreito, tá? E depois, na repolarização, porque a despolarização é muito rápida, que é o influxo de sódio, depois na repolarização mais lenta, a gente tem aqui todo segmento ST, e aqui a célula já está no seu potencial de repouso. Então, aqui a gente conseguiu, através dessa figura, juntar todas as informações de despolarização, de potencial de repouso, de potencial de ação rápido, de potencial de ação lento e correlacionar como isso é demonstrado no eletrocardiograma. Certo? Obrigada, espero que eu tenha esclarecido. É um assunto assim que de início parece bem confuso e difícil, mas a partir do momento que você entende toda essa eletrofisiologia do coração, correlaciona com a anatomia, correlaciona com o funcionamento da célula, isso tudo fica mais claro e com a prática, com tudo, isso aí vai ficando cada vez mais fácil e incorporado em você, tá certo?